Fala pessoal, hoje iremos aprender as diferenças entre Calculate e Calculate Table em DAX. Eu sou JR e bem-vindo de volta ao canal JR Office, canal voltado ao mundo Office, Power BI, PowerPoint, Excel, Visio, entre outras ferramentas. Você que já é inscrito no canal, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. E você que ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Bem, hoje vamos de funções DAX. Iremos entender um pouco a diferença entre a Calculate Table e a Calculate. Tá? Algumas pessoas não sabem ainda como usar a Calculate Table. Tá? Então, hoje darei alguns exemplos. Então, bora lá. Então, estou aqui com um trabalho que estou fazendo de dashboard logístico de motoboys e tenho aqui alguns dados que podemos colocar a Calculate e Calculate Table. Tá? Então, vamos aqui criar primeiro, só relembrando para quem não conhece a Calculate, tá? E depois a gente entra na Calculate Table. Então vamos criar aqui uma nova medida, tá? Nova medida. Vou colocar aqui exemplo Calculate. E no que consiste a Calculate, pessoal? Qual é o parâmetro, né? Os parâmetros. Tem a expressão, deixa eu voltar aqui. Expressão e filtros, tá? Então você pode criar colocar vários filtros, só que para uma única expressão. Por exemplo, a expressão pode ser uma medida, tá? Que eu já tenho aqui, ou você pode criar a expressão do início. Como eu já tenho medida, aqui, por exemplo, ó, quantidade de saídas realizadas, tá? É uma medida aqui pronta, ó, tá aqui, ó, debaixo da IX Calculate. Então vamos lá, quantidade de saídas realizadas. Já puxa aqui para mim. Deixa eu indentar esse código aqui para ficar melhor para vocês. Jogo aqui, vírgula, qual é o próximo parâmetro? Filtro. Então vamos lá. Eu quero que essa quantidade de saídas realizadas seja pelo município, cadê? Cidade, igual a São Paulo, tá? Venho aqui, fecho. Poderia colocar mais filtros? Poderia, mas não é o nosso caso. Quero fazer um exemplo bem simples para vocês entenderem. Tá, criei aqui essa medida, né? Vou trazer um card aqui para vocês verem uma matriz, tá? Coloquei aqui a matriz e vou colocar aqui o exemplo da Calculate em valores. Tá? Então, 1463 são os itens da minha Calculate, que é a quantidade de saídas realizadas em São Paulo. Vamos ver se esse número está certo. A gente vem aqui na tabela, né, nos dados. Vamos pegar aqui, ó, serviços realizados. Filtrar aqui São Paulo. Aqui. São Paulo. Dou OK. Tá? E vamos ver aqui, ó, que é o número de serviço. Só selecionar a coluna, a gente já vê o número aqui embaixo, pessoal, ó, 1463 valores distintos, né? Então é esse o número que está trazendo aqui na nossa medida. Então, ok, a medida está certinha. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, beleza. Então isso é a Calculate. Então a Calculate ela pega uma expressão e faz um filtro nela, tá? E aí você tem essa expressão, essa medida ali guardada para você usar quando você precisar. Próximo passo agora, a gente vai entender a Calculate Table. Então, se você pegar o próprio nome, você já tem uma definição um pouco diferente. É uma tabela calculada, tá? Então, isso é o retorno dela. Ela traz uma tabela calculada para você, tá? Então, é um
Os nomes são parecidos, né? Calculate, Calculate Table. Só que são usados para funções diferentes, né? O objetivo é diferente nesse caso. Então vou usar primeiro aqui, vamos lá, Calculate Table aqui para vocês entenderem. Vamos criar ela uma tabela. Ela vai retornar uma tabela inteira. Então vamos aqui em dados, né? Parte de dados, ferramentas de tabela. Vamos criar aqui uma nova tabela. É isso que a Calculate Table também faz. Então vou pôr aqui, ó, x Calculate Table é igual. Vamos lá, Calculate Table. Qual a tabela? Vamos lá, serviços realizados. Qual que é o filtro? Vamos pôr aqui que são os serviços realizados do município de São Paulo. Só para a gente entender que vai trazer o mesmo resultado, a mesma quantidade de linhas. Ó, pessoal, então carregou uma tabela inteira aqui agora, tá? Só que ela está filtrada, ela já está trazendo o filtro só do município de São Paulo. Se a gente ir lá no final, que é onde tem a coluna município, ó, observe que só ficou aqui, ó, a parte de São Paulo, tá? E quantas linhas trouxeram? 1744, que é a quantidade exata aqui nos serviços realizados, ó. Vou pegar, aqui já está o filtro, né, São Paulo, ó. Olha aqui, ó, linhas filtradas, 1744, certo? Então, essa é uma parte da Calculate Table. Podemos mudar ali? Podemos. Vamos alterar aqui essa Calculate Table, por exemplo, para que ela traga somente algumas colunas. Tá? Vou trazer aqui, vou criar uma outra tabela, vamos lá. Nem vou alterar essa, nova tabela. Vou chamar aqui, ó, de x Calculate Table 2 é igual a Calculate Table, só que aí vem a outra função que é a Summarize. Então, ela vai criar um sumário, você vai conseguir definir quais colunas que você quer colocar nessa tabela, tá? Então, vamos lá. Vai pedir o primeiro parâmetro aqui dela é tabela também na Summarize. Então, você vai pegar ali, ó, tipos de serviços realizados. Vamos trabalhar com a mesma tabela, vírgula. Agora, a coluna que você quer trazer de cada da tabela, né? As colunas da tabela que você quer trazer. Então, bora lá. Serviço, vamos pôr aqui. Serviço realizado, eu quero trazer a data, o município, opa, ali, município, vou trazer mais uma coluna, e o nome do portador. Pronto. Deixa eu quebrar aqui que eu não quebrei antes, deixa eu indentar. Pronto. Fecha aqui. E o filtro, né, que é a segunda parte ali do parâmetro da Calculate Table, é serviços realizados, município, igual a São Paulo. Fecho aqui. Olha lá. Então ele trouxe exatamente as 1463 linhas filtradas, né, nessa tabela aqui com essas colunas. Como a gente colocou a data, por isso que ele trouxe exatamente as 1463.
Então, esse é um modo de usar também a Calculate Table. Você pode trazer uma tabela completa, pode trazer uma tabela somente com algumas colunas que você deseja. E vamos criar uma medida com a Calculate Table, né? Vamos lá. Vamos aqui em medidas, nova medida. E aqui, pessoal, a Calculate Table, então ela tem que trabalhar como se você fosse criar a tabela filtrada. Então você vai usar um SumX, por exemplo, um CountX, e usar dentro dessas funções a Calculate Table. Então vamos lá, EX Calculate Table medida. Vou deixar ali, só Calculate Table mesmo, está dentro de medida. Então, ó, vou colocar aqui um SumX, por exemplo. Então, tabela e expressão. Dentro de tabela, aí você vai trazer a sua tabela filtrada. Por exemplo, Calculate Table. Dentro de Calculate Table, você tem a tabela que você quer filtrar. Vamos lá, serviços realizados, né? Então, próximo parâmetro aqui vai ser os serviços realizados município, cadê? Aqui, igual a São Paulo, tá? Vem aqui, fecho e vou para a próxima parte da função, que é a inspeção da SumX. O que fizemos até agora aqui nessa função aqui, pessoal, da SumX com a Calculate Table. Dentro da SumX tem a expressão tabela, né, o parâmetro tabela. Pegamos então a tabela calculada, que é o que a gente quer fazer nesse caso. Nenhuma das minhas tabelas ali vai ser útil para o que eu quero no meu exemplo, então eu quero criar uma tabela diferente, uma tabela então calculada. Criei essa tabela calculada, que é só com São Paulo, né, o município de São Paulo. Beleza. E agora eu vou criar a expressão, que é a soma de uma determinada coluna, que é a SumX. Então vou pegar aqui, por exemplo, o valor médio. Peguei aqui o valor médio, então, só dessa coluna aqui. Vou somar. Que é São Paulo, né? Legal. Vamos voltar aqui, então, nas nossas partes de visualizações. Vou criar aqui uma matriz. E essa matriz eu vou trazer a minha medida da Calculate que fizemos agora. Opa, Calculate Table. Aqui. Então, ele me trouxe esse valor aqui, né? 69.760. Lembrando que isso aqui é referente a São Paulo. Se, vou criar aqui, ó, outra matriz. E agora a gente vai comparar com a soma, né? Realmente, para ver se está batendo esse cálculo. Vou pegar aqui o valor médio e pegar o município. São Paulo tem que dar esse valor aqui, pessoal, 69.760. Vamos ver? Vamos lá. Está em ordem alfabética aqui. A gente já encontra rapidinho. Aqui, pronto. Olha ali o valor, R$ 69.760 reais. Então, está batendo os valores. A minha Calculate Table está correta. Ela somou o valor de São Paulo. Tá? Então, essa é a função da Calculate Table. Então, são coisas diferentes
Se eu pegar na minha medida aqui e quiser calcular um valor aqui, uma soma já calculada, vai ser diferente. É diferente o resultado, tá? Então aqui na minha calculate normal, que é essa daqui, ó. Observe que eu já tenho uma expressão, né? Então já tenho um valor já calculado e eu faço um filtro, só isso. Agora a calculate table não. Ela muda uma tabela, né? Você cria uma nova tabela e aí sim você faz um filtro nela. Aí você coloca uma SumX, uma count, entendeu? Count X, o que você desejar, tá? É um jeito de você alterar a tabela, né? Fazer uma tabela calculada para você retornar um determinado valor que você precisa. Espero que tenha sido claro esse vídeo. Sei que não é algo tão simples de explicar, pois só com a prática é que a gente consegue realmente entender cada vez mais o que cada função quer passar para a gente, né? O que ela realmente retorna. Então, por mais que eu mostre aqui o vídeo para vocês, vocês têm que praticar, entrar no Power BI, no DAX e fazer esses exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês. Peguem os dados que vocês têm na tabela de vocês e apliquem isso. Com certeza é possível, tá? Se você tem uma tabela que tem quantidade, valor, né, uma tabela de produtos, então você vai conseguir fazer isso. É algo simples, qualquer tabela que tem essas colunas, descrição, quantidade e valor, você vai conseguir usar uma calculate table, tá? E treinar isso. Então só com treino é que a gente consegue chegar à perfeição, tá? É o que eu acho, é o que eu entendo, que eu levo como exemplo para mim em tudo. Tá legal, pessoal? Então é isso. Espero que tenham curtido aí o vídeo. Deixem o like aí para sempre fortalecer o canal. Agradeço a todos aí que estão comentando, curtindo, tá? O canal cada vez está crescendo mais. Fico muito feliz por isso, por estar ajudando. Sempre vejo alguns comentários, respondo, tô sempre tentando responder todos esses comentários com a ajuda aí, né, para ajudar, né, todos vocês aí. Então é isso. Forte abraço e até os próximos vídeos. Valeu!